Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá! Na edição de hoje você vai ver: obras na estrada de São Martinho recebem aditivo e vão custar quase 4 milhões de reais a mais. 2 pessoas são executadas em menos de 5 minutos em Santa Maria. Veja também, obras de revitalização do calçamento da Vila Belga entra em fase final. E ainda, palco que vai receber show do cantor Gustavo Lima começa a ser montado aqui na cidade. Tudo isso e muitos outros assuntos aqui no JD você confere dentro de 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Cinco meses após o início da obra de pavimentação da RS 516, que liga Santa Maria a São Martinho da Serra, foi publicado um aditivo financeiro em decorrência da alteração do tipo de revestimento do asfalto. Com isso, o custo total da obra aumentaria quase 4 milhões de reais, chegando a 19,9 milhões. No final do ano passado, a construtora Continental, responsável pela execução da obra, havia informado que a partir deste mês seriam 5 quilômetros aptos a receber o pavimento. No entanto, a pavimentação ainda não começou e não há prazo definido para iniciar essa fase. A perspectiva é que a colocação do asfalto possa ser em cerca de 3 meses. A obra inclui 17 quilômetros de implementação de asfalto investidos pelo Programa Avançar do Governo do Estado. Por aqui, a população ouve promessas há mais de 23 anos, mas segue esperançosa. A gente é um sonho que está se vendo tornar realizado, né? Porque é muito tempo que a gente está esperando por isso e vai e vem e agora, se Deus quiser, vai sair. Porque do caminho que está, esperamos que saia. A gente vem sofrendo há muitos anos, desde guri eu vejo eles falarem sobre essa estrada, esse asfalto, e agora a gente está olhando com bons olhos que parece que as coisas vão estar andando, né? Então a gente confia que isso é realista. Gostaria de ver inaugurar isso aí. Com propriedade na beira da estrada desde a década de 80, o ovinocultor João Paulo Carvalho participou de mobilizações pela melhoria da estrada. De acordo com ele, o fluxo de veículos só aumenta desde que o município foi emancipado há 30 anos. Eu me sinto realizado porque depois de uma luta de 42 anos que eu estou aqui, a gente começa a enxergar agora que estamos aparecendo dentro do estado, né? Os urbanos sai da casa, se não tem o calçamento, tem o asfalto, tem a parada de ônibus, tem tudo, tem o abrigo. Nós aqui fora não temos nada disso. Nós é poeira, é barro, é chuva, tudo é isso, né? Então, eu me sinto com a alma já... E lá na cidade é diferente as coisas, né? Na cidade você tem tudo, aqui nós não temos nada por enquanto. E esperamos que agora aconteça. No momento, a construtora trabalha em um trecho de 6,5 quilômetros. A execução está em fases diferentes, alguns pontos com terraplanagem e outros com a colocação de pedras grandes no solo. Como a gente tem a obra inteira para trabalhar, a gente trabalha por tempo, a gente trabalha por equipamento, a gente trabalha por a solução que é mais rápida para a obra produzir, entendeu? Então assim, a gente tem a obra inteira para trabalhar e a gente vai trabalhando da melhor maneira para que ela vai se adequando e a gente vai conseguindo produzir ela. Então é assim, então essas diferenças que tu vai ver na obra, mas logo em seguida, assim, tipo colocar 60 dias, tu já vai ter um trecho bem extenso, né, já com macadame nele, que já vai ver que vai dar uma mudada. O Departamento Autônomo de Estrada de Rodagens confirma que os 17 quilômetros serão asfaltados ainda neste ano. Depois de muitos pedidos por parte dos moradores da região, a revitalização da Vila Belga em Santa Maria deu um passo inicial em fevereiro deste ano. Agora, mais de um mês depois, a empresa responsável pelo trabalho começou a recuperação do calçamento.
A recuperação das ruas da Vila Belga faz parte do projeto do Distrito Criativo. O planejamento da Prefeitura prevê a revitalização da Gare, do Clube dos Ferroviários e da Avenida Rio Branco. A obra nas ruas da Vila Belga começou em 1º de fevereiro e tem prazo de conclusão de 90 dias. O investimento da Prefeitura nesta etapa é de mais de R$ 320 mil e o valor vem do financiamento à infraestrutura e ao saneamento. A parte de drenagem pluvial está cerca de 95% concluída e agora a empreiteira começa a realizar o novo calçamento. Para os moradores daqui, a obra é necessária para a revitalização da Vila Belga. Essa obra realmente fazia muito tempo que era necessário, que é a drenagem exatamente onde eles estão trabalhando muito grande, que é André Marques com a Ernesto Becker, que quando chovia, né, terminava com o calçamento ali, consequentemente o trânsito ficava impossível. Agora eles fizeram a drenagem e esperamos que seja solucionado esse problema. Outro morador da região que observa diariamente o trabalho no local é o Renato Silva. Ele, que reside na rua Ernesto Becker, em frente a um dos trechos em obra, relata que o maior problema da região é o alagamento. Era necessário que aqui alaga toda a calçada. Só em computador, mas parece que tem um final já. Não, o trânsito continua o mesmo. Nós temos bastante trânsito, tá livre, tem bastante trânsito. A restauração ocorre nas ruas Manuel Ribas, André Marques, Doutor Valtier e Ernesto Becker. A Vila Belga é um patrimônio histórico e cultural de Santa Maria. Segundo o vice-prefeito Rodrigo Décimo, as reformas na região buscam resgatar o espaço e incentivar que mais pessoas frequentem o local. A estimativa é de que o Distrito Criativo esteja concluído em cerca de 3 anos. A Secretaria Estadual da Saúde publicou uma nota informativa com orientações para o uso de autotestes de Covid-19. Este tipo de exame pode ser comprado em farmácias e feito em casa, sem a necessidade de acompanhamento médico. No documento, a Secretaria reforça que o autoteste é apenas uma triagem, não podendo ser utilizado como um diagnóstico final para a Covid-19. Assim, não é possível apresentar o resultado negativo deste exame para viagens internacionais ou para licença médica de trabalho. Já em caso positivo, o indicado é procurar um serviço público ou privado de saúde para a realização de um teste rápido de antígeno ou um PCR. Os autotestes são indicados para a triagem de casos suspeitos e para rastreio de assintomáticos. Ainda nessa edição, você confere a agenda de vacinação contra a Covid-19 para amanhã. E 2 pessoas foram executadas na noite de segunda-feira em Santa Maria. Os crimes aconteceram em um intervalo de minutos e podem ter relação. As vítimas são um adolescente de 15 anos, identificado como Carion Melo Pereira, e um jovem de 21, identificado como Lohan Gonçalves Carvalho. Conforme informações apuradas pela reportagem do BEI, os suspeitos chegaram na casa de Lohan por volta das 9 da noite, na rua 8 de junho, próximo ao Beco do Beijo, no bairro Camobi. Eles invadiram o local e efetuaram vários disparos, deixando a vítima gravemente ferida. O jovem chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Universitário de Santa Maria. Em um carro, os suspeitos deixaram o local do crime e foram até uma casa na estrada Norberto José Kipper, que dá acesso ao distrito de Arroio Grande, onde mataram o adolescente cerca de 5 minutos depois do primeiro crime. Conforme relatos de testemunhas, a vítima e a companheira estavam na casa quando um homem entrou pela porta e efetuou vários disparos. Carion foi atingido por pelo menos 6 tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os suspeitos fugiram logo após o crime.
Peritos do Instituto Geral de Perícias fizeram o levantamento dos crimes. Pelo menos 17 cápsulas de munição 9mm foram apreendidas nos 2 locais. Investigadores da Delegacia de Polícia de Homicídios estão trabalhando para apontar a motivação e a autoria das mortes. E nós vamos acompanhar agora algumas fotos que chegaram hoje à tarde. A nossa equipe pegou um flagrante de um carro que pegou fogo aqui no bairro Camobi. Nós vamos acompanhar então essas imagens do que aconteceu hoje por volta das 3 horas da tarde. Um Fusca pegou fogo na rua João Machado Soares, bairro Camobi. Um caminhão do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido e a informação é que o fogo teria começado por causa de uma falha mecânica no veículo e o trânsito no local, que fica em frente ao residencial Camobi, segue normalmente e ninguém ficou ferido. E daqui a pouco, o palco que vai receber o show do cantor Gustavo Lima começa a ser montado. E ainda nessa edição, o Hospital Universitário de Santa Maria recebe alvará para retomar a coleta de plaquetas. JD faz agora um intervalo, vamos acompanhar a imagem ao vivo neste momento da nossa câmera exclusiva da TV Diário no Morro das Antenas. Agora são 6h16, nós voltamos em seguida com mais informações. Até já! De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped.
Depois de 5 anos parado, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal retomou as atividades em Santa Maria. Representantes dos órgãos de segurança pública voltaram a se reunir na sede da CACISM. O objetivo foi ouvir os integrantes sobre as experiências anteriores do gabinete, que foi criado por lei em 2009, e levantar as pautas prioritárias a serem tratadas nos próximos encontros. Como prioritários estavam o furto de fios, a perturbação do sossego público, cassação de alvarás, segurança nas escolas e nos postos de saúde, captação de recursos para projetos na área de segurança, o andamento das obras na travessia urbana e a segurança na ponte do Vale do Menino Deus. O grupo também deliberou sobre quem será o secretário executivo do gabinete, e o nome escolhido por unanimidade foi do superintendente do CIOSP, tenente Sandro Nunes. Ele, que é servidor da reserva da Brigada Militar, conta com experiências nas áreas de inteligência e tecnologia do órgão e já comandou a Guarda Municipal. A Justiça Eleitoral disponibilizou mais um serviço ao eleitor que agora não precisa sair de casa para obter a segunda via do título. O documento pode ser emitido pela internet. Basta o eleitor acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e selecionar a opção Imprimir título de eleitor. Vale lembrar que no dia da votação, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto. Entre os serviços disponíveis no portal do TSE estão solicitação de emissão do primeiro título de eleitor, alistamento eleitoral, transferência de domicílio, alteração de dados cadastrais e quitação eleitoral. E agora vamos falar sobre um assunto preocupante que o Jornal do Diário vem acompanhando. A falta de transporte escolar já deixa 27 alunos da Escola Estadual de Educação Especial, Dr. Reinaldo Coser, sem acesso às aulas desde o dia 21 de fevereiro, quando começou o ano letivo. O Bruno Teixeira sente dia a dia a falta do convívio na escola. Forçado a ficar em casa desde o início das aulas, o jovem de 23 anos, que tem paralisia cerebral e surdez, pede diariamente para voltar a ver os colegas e professores. Segundo a mãe do menino, a preocupação tem aumentado. Então isso prejudica ele quando ele está conseguindo, né? É interrompido, então começa de novo tudo, né? Do zero, de novo, para poder ele se desenvolver. Assim, às vezes ele vem, levanta assim, diz que está com saudade, né? Ele fala em livro que está com saudade do Coser, né? Que é a escola Reinaldo Coser que ele estuda. E às vezes ele chora, né? E daí eu digo para ele se acalmar, que estão resolvendo, né? Então ele fica agitado, fica nervoso. Ele vai lá na plataforma Líbrida, né, para ver se tem alguma coisa, mas não tem mais, né? Eu explico para ele, né? Então é triste de ver, né, a maneira como estão tratando a educação. A situação em que se encontra o Bruno também é a realidade de ao menos 27 outros jovens e adultos que frequentam a escola Reinaldo Coser. Hoje, o local atende 68 estudantes surdos e que, em alguns casos, possuem outras deficiências. Em 2021, os estudantes chegaram a ter transporte garantido durante o retorno das aulas presenciais. Desde o início do ano letivo, que os alunos que dependem do transporte escolar estão sem vir à escola. Segundo o diretor, o governo do estado deve dar uma resposta até a sexta-feira. Durante essa conversa, contamos com o auxílio da intérprete de Libras, Márcia Caetano, que também é professora na escola. A SEDUC em Porto Alegre, para a 8ª CRE, está vendo em relação a organizando a questão dos contratos. Mas daí agora está lá para Porto Alegre para organizar. Aqui é uma comunidade, é uma escola, os professores, tem professores surdos, professores ouvintes que sabem Libras. E em casa, eles ficam na família, a maioria é ouvinte, e eles não têm a comunicação em casa que eles teriam aqui na escola. E aí não, nada de transporte por enquanto, está demorando muito, um mês já sem transporte, está prejudicando a aprendizagem, o currículo, né, dos alunos, a aprendizagem em relação à cultura e à língua de sinais.
A falta de transporte ainda é mais preocupante porque muitos dos alunos moram em regiões distantes da escola e não conseguem chegar até o local de outras formas. São muitos, é a maioria dos alunos que está sem transporte, que moram em bairros distantes, né, em outras localidades, nos distritos também de Santa Maria, e eles não têm como vir até a escola, né. Em Faxinal do Soturno também temos alunos que vêm de lá e estão esperando. Isso prejudica muito, muito a aprendizagem dos alunos. O retorno às aulas sem transporte tem atingido outras escolas estaduais da região. Ainda em fevereiro, 7 colégios rurais ficaram sem transporte na retomada do ano letivo. Na época, em resposta ao Diário, o coordenador regional de educação, José Luiz Egres, relatou que o problema acontece em municípios não conveniados com o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar. Na região central, os municípios de Santa Maria, Jaguari, São Francisco de Assis, Cacequi e Dilermano de Aguiar não são contemplados pelo programa. Em Santa Maria, o transporte ainda não foi retomado e os estudantes seguem prejudicados. No dia 18 de março, a reportagem entrou em contato com a 8ª Coordenadoria de Educação, mas não obteve retorno. Na manhã desta terça-feira, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Educação, que até a exibição dessa matéria não deu retorno para a nossa produção. E nesta sexta-feira, Santa Maria recebe, sabe quem, Wilson? Quem? O embaixador Gustavo Lima. Chegando aí. Isso mesmo, chegando aqui na cidade para um grande show nacional. Uma estrutura de palco, pistas e camarotes já está sendo montada no estacionamento do Shopping Praça Nova. A repórter Leandra Kruber acompanhou toda a movimentação. Falta pouco para Santa Maria receber o show do embaixador Gustavo Lima. O evento, marcado para ocorrer nesta sexta, a partir das 20 horas, é esperado há 2 anos, já que o artista viria para a cidade em março de 2020, mas a apresentação foi cancelada em razão da pandemia de Covid-19. E para receber o show do sucesso nacional Gustavo Lima, a estrutura do evento, que envolve palco, pista e camarote, começou a ser montada na última semana aqui, no estacionamento do Shopping Praça Nova. De acordo com o produtor de eventos, Henrique Okamura, representante da House Eventos, uma das empresas que promove o show, mais de 400 pessoas estão envolvidas na organização da apresentação. Além disso, a estrutura conta com um palco de mais de 300 metros quadrados. E a expectativa é que a gente também atenda aí tudo que as pessoas estão esperando e a gente faça uma boa entrega. Tem muitos fornecedores envolvidos aqui, a gente está com uma estrutura bem expressiva, né? Só o palco mesmo que a gente está montando ali, ele tem mais de 300 metros quadrados para o artista. Para o empresário Anderson Weber, da AW Eventos, a ideia é finalizar a montagem do palco nesta quarta e depois acertar os últimos detalhes ao lado da equipe de sonorização e iluminação. Em 2019, a empresa realizou a montagem da estrutura de grandes shows no mesmo local. Aqui em Santa Maria nós já montamos os últimos 2 shows que teve antes da pandemia, o João Neto Cristiano e o da Marília Mendonça. E foram 2 baitas shows que tiveram aqui nesse mesmo local, Praça Nova. E agora estamos aí trabalhando mais uma vez para montar o show do Gustavo Lima. Com certeza também tem que ter bastante estrutura para montar um grande show que nem esse aqui. E os ingressos para o show ainda podem ser adquiridos pelo site minhaentrada.com e também em pontos de vendas de Santa Maria. Mais informações sobre o show nacional estão disponíveis no site e no aplicativo do Diário. O Hospital Universitário de Santa Maria está novamente habilitado para realizar coletas de plaquetas. A autorização foi concedida pela Vigilância Sanitária. Agora, a instituição passa a fazer também a coleta de plaquetas e não apenas a transfusão do material usado no tratamento de câncer.
O alvará foi expedido no dia 9 de março. Até então, as plaquetas usadas nos tratamentos do USM vinham de outras cidades. O USM agora conta com 2 máquinas para fazer a separação do sangue, podendo atender 2 pessoas de forma simultânea. Após a coleta, a plaqueta tem validade de 5 dias. Para ser doador, a pessoa interessada deve atender aos critérios de doação. Mais informações sobre o cadastro você encontra no site do Diário. E nós vamos acompanhar agora a agenda de vacinação contra a Covid-19 desta quarta-feira. Vai ter ação pela parte da manhã, das 8 até o meio-dia, na Escola Marista Santa Marta, sem agendamento. E à noite, das 6 horas da tarde até as 8 da noite, no Monet Plaza Shopping, aí sim, mediante agendamento. Poderão se vacinar com a dose de reforço pessoas de 18 anos ou mais, vacinadas com a segunda dose até o dia 26 de janeiro. Maiores de 18 anos também podem fazer a primeira dose da vacina. Imunossuprimidos, vacinados até 26 de novembro, podem receber a 4ª dose. E agora o jornalista Denis Olim chega para o comentário dessa terça-feira. Boa noite, Denis. O que temos para hoje? Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. É uma polêmica envolvendo um aumento expressivo de uma taxa da prefeitura aqui de Santa Maria. É a taxa que é para pagar os engenheiros, ou seja, análise e aprovação de projetos. O que aconteceu? A taxa estava desatualizada desde 2001, não havia uma correção pela inflação. E a prefeitura resolveu corrigir, só que ia entrar em vigor isso durante a pandemia, mas como começou a pandemia, eles resolveram esperar. Agora, no início do ano, esse aumento veio e veio com tudo. Um empresário da construção civil me procurou, indignado com o aumento. Um prédio, análise de um prédio, por exemplo, que se pagava cerca de R$1.000 até o ano passado, o valor passou para cerca de R$5.000, 5 vezes mais. O setor da construção civil estava bem indignado com isso, porque isso envolve aprovação de projetos para casas, para prédios, para loteamentos, tudo isso. O que aconteceu? Eu procurei o secretário Everton Falck, de licenciamento e desburocratização, para entender isso. Afinal, esse aumento entrou em vigor por que motivo? Por que resolveram de uma vez por todas atualizar algo que estava sem correção desde 2001? O que ele me disse? Que realmente não sabe por que em outros governos não foi feita a atualização desses valores, não foi corrigido pela inflação, mas que essas taxas não são apenas por uma taxa. É para realmente bancar, custear o custo que é da análise dos engenheiros. Eles ficam às vezes semanas, meses em cima de um projeto, analisando, pedindo correções para que seja aprovado conforme as leis e também para garantir a segurança da edificação. Então, mesmo assim, ele disse que entenderam que pelo momento atual da economia o aumento acabou sendo muito expressivo e que vão enviar em breve um projeto para a Câmara de Vereadores pedindo uma correção, ou seja, para que o reajuste seja dado, mas não tão alto. Então, a tendência é que em breve esses valores sejam um pouco menores, mas vai depender da aprovação desse projeto na Câmara de Vereadores para alterar o valor dessas taxas, Kelly e Vilceu. Ok, Denis, sempre um assunto muito polêmico, né? Vamos aguardar aí. E a seguir, o Dia Mundial da Água é comemorado hoje, dia 22 de março, e nós vamos receber ao vivo aqui no JD o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSM para colocar em discussão assuntos importantes relacionados com esse recurso natural. Nós vamos agora para mais um intervalo aqui no JD, acompanhando as imagens ao vivo neste momento do centro de Santa Maria, na rua Alberto Pasqualini. Agora que são 6 horas e 34 minutos, nós vamos para o intervalo, em seguida a gente volta. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro.
Quantos planos de 2021 você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou para fazer diferente. É hora de recomeçar. Sim, você pode deixar sua dentadura ou ponte móvel de lado através do tratamento com implantes dentários aqui na Oral Sim e ficar livre de uma vez de inseguranças. E eu tenho certeza você vai ter o seu sonho de voltar a mastigar devolvido. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O JD está de volta e a água é o mais importante elemento para a vida humana. Compõe de 60% a 70% do nosso corpo, do nosso peso corporal, regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Hoje, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Esta data internacional foi criada no ano de 1992 e tem o objetivo de alertar sobre a importância da preservação da água. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Jornal do Diário, ao vivo, o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria e também coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da instituição e ainda presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim, Alexandre Zarovski. Muito boa noite, professor, seja bem-vindo aqui ao JD para falar de um assunto tão importante, né? E nós queríamos começar essa entrevista perguntando se ainda falta muito por parte da população, até mesmo do mundo inteiro, entender o verdadeiro valor e ter uma maior consciência sobre a preservação da água. Boa noite. Boa noite. Inicialmente, eu então gostaria de agradecer essa oportunidade, esse momento também de conversar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante, que para nós é o nosso dia a dia, mas muitas vezes para a população, né, não é. Em relação à tua primeira pergunta, né, sim, ainda falta muito, né, a gente que está no batalhão de frente aí trabalhando diariamente com esse tema e fazendo muitas vezes palestras, falas, a gente nota que falta muito entendimento ainda da população sobre esse tema tão importante, né? E não é talvez tanto a consciência, né? As pessoas eu acho que sabem que a água é um bem precioso, que todos nós precisamos, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender
como fazer para ajudar, como fazer para melhorar o que a gente provavelmente viu há poucos dias atrás, né, essa seca tão grande, né, que a gente teve aqui. E aí eu penso que esse entendimento, né, começa muitas vezes, né, com uma analogia simples, né? A nossa casa, quando nos falta recurso financeiro, muitas vezes a gente está no negativo, né? A gente não sai por aí que nem maluco tentando arrumar dinheiro aqui e ali, né? A gente faz uma economia, né, normal, né? Mas a gente tenta planejar, fazer um planejamento, né? Pensar como nos próximos meses nós vamos poder economizar ou ter mais recursos para poder fazer o nosso balanço financeiro. Com a água é a mesma coisa, né? Nós temos que ter, né, um planejamento, nós temos que ter um balanço, né, quanta água nós temos na nossa bacia hidrográfica e para quem nós vamos recorrer no momento em que nos vai faltar, né? E temos um órgão instituído por uma legislação, que é o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica. É a 10.350, a lei de 94, ela institui os comitês. E eles estão aí, eles têm o planejamento nas mãos. Então a população ela precisa saber para onde recorrer, para onde que ela precisa ir no momento que aperta, no momento que falta, ou até muito antes, né? Muito antes de ocorrer o problema, a gente precisa planejar. Então eu penso que o principal problema hoje ainda é a falta de ideia da população onde que ela pode, né, recorrer e perguntar. Professor, cerca de 3 milhões de pessoas, aí, segundo dados, né, no país não têm acesso à água tratada. Na sua visão aí como especialista da área, quais são os principais desafios para que se mude um pouco este cenário? Eu acho essa pergunta muito boa. Até gostaria de fazer um minuto, uma pausa e pensar nesse número que foi falado, né? São milhões de pessoas sem acesso à água potável. Sem falar em saneamento, que é um outro número muito grande, as pessoas não têm saneamento básico, não existe coleta e tratamento de esgotos hoje em dia. Nós temos tecnologias aí, né, celular, hoje a gente fala, liga a luz, desliga a luz, hoje tem tantas tecnologias, mas nós não temos acesso à água potável, gente. São coisas assim que, vamos pensar um pouco, é um absurdo, saneamento básico. As pessoas colocam seus dejetos direto nos rios. Santa Maria é um exemplo, ainda é um número grande, 50% do município tem saneamento. Mas, gente, metade da população não tem saneamento básico, nem acesso à água potável, gente. Tá? Então é um absurdo muito grande quando se fala nesse número. E falta consciência, eu acho que falta consciência, falta a população. Poxa, isso não pode acontecer, não tem mais cabimento isso. Nós precisamos nos revoltar um pouco também com isso. Ir atrás, poxa, mas para quem eu vou reclamar? Aonde que eu posso recorrer? Mais uma vez, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica está aí. Né? Tem o site, tem as nossas reuniões. Vamos lá, vamos levantar um pouco mais essas bandeiras, porque se nós ficarmos parados, né? Hoje é o Dia Mundial da Água, a gente pode falar um pouco sobre isso. Mais uma vez agradeço a oportunidade, mas nós precisamos nos conscientizar. Esse número, na minha opinião, não tem mais fundamento nos dias de hoje, nós trabalharmos com esses números. Agora, professor, o senhor fala muito, né, na parte de conscientização das pessoas. Não seria interessante, daqui a pouco, essa questão que é tão importante, tão necessária para o ser humano, até as escolas abordarem mais esse assunto? Eu posso trazer uma experiência até pessoal da minha menina de 11 anos de idade. A gente não vê eu falar muito sobre esse assunto, alguns trabalhos, ou realmente essa educação, principalmente nessa geração que vem aí, que tem a consciência, mas daqui a pouco não consegue fazer muito para mudar. Não seria uma questão de educação mesmo das pessoas? E é justamente por aí que tem que iniciar, né, professor? Com certeza. Vocês falaram muito bem, mais uma vez, assim. A gente precisa começar pelos jovens. Hoje eu fui agudo fazer uma palestra para essa questão do Dia Mundial da Água e eu conversei na rádio exatamente sobre esse tema, né? Nós precisamos iniciar pelos mais jovens. E aí não é assim, tudo bem, a gente fala em economia, né? Fechar a torneira, aquela questão, mas a gente precisa entender como é que funciona o ciclo hidrológico, né? Onde é que está esse balanço hídrico? Onde que está essa entrada de água e saída? Como é que eu faço? Quem consome, quem tira a água, quem utiliza e como é que essa água chega no meu rio? Como é que ela chega no meu manancial? Eu tenho a chuva, né? Eu tenho a bacia hidrográfica, eu preciso entender lá na geografia. Lá os alunos aprendem na geografia o conceito de bacia hidrográfica. E aí é o momento de introduzir quem cuida dessa bacia hidrográfica, né? Quem é o órgão responsável por cuidar dessa bacia e desse balanço hídrico?
Hoje nós estamos terminando o plano de bacia do Comitê Vacacaí-Vacacaí-Mirim, né, que custa R$2 bilhões um plano de bacia, porque é difícil eu saber quanta água eu tenho na minha bacia hidrográfica, que é uma bacia grande. Então tem um recurso que está sendo investido para o planejamento. Aquele planejamento familiar que eu falei o exemplo antes, a gente está fazendo na nossa bacia, só que a população precisa se apropriar disso. É claro, eu sou presidente, eu trabalho no comitê, mas eu não tenho nenhum vínculo formal com o comitê. O meu trabalho é gratuito, né? Ele é voluntário, eu estou lá de uma forma voluntária ainda. A gente está muito engatinhando ainda na gestão de recursos hídricos, mas o plano está aí, o dinheiro foi investido. Nós precisamos nos apropriar dessa informação. E eu acho que as escolas é o fundamental, é o primeiro passo que se deve dar. Vocês têm toda a razão sobre isso. É o início de tudo, né, professor? O senhor fez menção agora há pouco a Santa Maria, e aí eu quero lhe perguntar, né, se nós formos trazer realmente mais para a nossa realidade aqui da nossa cidade, da nossa região, o senhor disse que esteve, né, em Agudo hoje, como é que estão os nossos rios, nossas águas, nossos balneários, né? Nós tivemos, como o senhor também já fez menção no início, tivemos recentemente aí, né, a forte estiagem, ainda, né, os produtores aí, enfim, seguem sofrendo as consequências dessa forte seca. Como é, numa visão geral, como é que está a nossa situação, a nossa realidade? Essa pergunta ela vem num momento muito correto, muito certo, porque nós estamos terminando nosso plano de bacia, nosso planejamento. Aquele planejamento familiar que eu fiz o exemplo antes, nós estamos fazendo a nossa bacia. Como eu falei, um investimento alto, então nós sabemos hoje que nosso balanço hídrico, que é a entrada menos saída, nós estamos já no limite. Né? Em anos normais, nós já estamos empatando. Né? Nós não temos nem excesso e um pouquinho de déficit. Então, nossa situação dos mananciais hídricos hoje, na bacia do Vacacaí e Vacacaí-Mirim, já é preocupante. Sem aumentar o consumo, sem entrar em escassez hídrica ou anos de recesso hídrico. Então, nós temos que ligar o vermelho, já precisamos ligar o vermelho. Precisamos pensar ações para evitar essas secas que vão vir nos próximos anos. Quais são essas ações? Tem barramentos, né? Podemos investir em barramentos na parte mais alta, São Gabriel, nós temos podemos colocar um barramento. A questão da produção de água, né? PSA, pagamento de serviços ambientais, melhorar a infiltração de água no solo, melhorar a captação de água, que o solo hoje é uma esponja, uma grande esponja, né? Nós podemos armazenar uma quantidade muito grande de água. Então essas ações estão sendo colocadas no comitê, né, no plano de bacia, para que a gente possa começar a executá-las conforme o tempo. Então é importante que se participe, que se tome consciência, que acesse lá www.comitevacacai.com.br, né, vejam quais dias são as reuniões, olhe o plano, né, se apropriem. Muito importante essa oportunidade que a gente está tendo aqui para também divulgar um pouco e falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, professor da Universidade Federal de Santa Maria, Alexandre Zarovski, participando ao vivo e trazendo esse assunto tão importante. Hoje é um dia mundial, né, da água, e a gente tem essa oportunidade de conversar um pouco mais, de conscientizar as pessoas e principalmente de prestar muita atenção no que o professor disse, que nós estamos já num alerta, né, num sinal vermelho. Então isso é muito importante que as pessoas tenham essa conscientização. Muito obrigada pela sua participação. E a seguir aqui no JD, nós vamos com as informações da previsão do tempo e também do esporte. E vamos conferir imagens ao vivo da rua Floriano Peixoto. Agora são 6h48. Nós já voltamos com mais informações. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro.
Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Bem, estamos de volta, agora a gente confere as informações do tempo, previsão de chuva forte nessa quarta-feira. Inclusive, a gente ouvindo o barulhinho, a chuva já começou. Olha, começando a chuva, estamos ouvindo aqui do estúdio, né? Essas tempestades aí são consequência da formação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina, e também o oeste do estado. Começando a chuva, então, neste momento aqui com o Jornal ao Vivo, né? Vamos ver, então, como ficam as temperaturas. Vamos ver agora Santa Maria. Amanhã, quarta-feira, mínima de 19, máxima de 24 graus. Na quinta, diminui um pouquinho a mínima, né? 15, não passando dos 26. Na sexta-feira, entre 10 e 24 graus. E no sábado, as temperaturas variando entre 11 e 25 graus. Vamos ver agora na região, algumas cidades da nossa região de cobertura, em Itacurubi. Temperaturas variando entre 21 e 30 graus. Em Santiago, 18 e 28. Em Rosário do Sul, máxima podendo chegar a 24 graus. Em Silveira Martins, ficando entre 19 e 23 graus. E chuva forte nesse momento, né, Kellen? Isso mesmo. E agora nós vamos da previsão do tempo para o esporte, porque amanhã tem mais um Grenal. O repórter Gilson Alves já está aqui para falar sobre esse assunto. Gilson, boa noite. Quais são as expectativas para o jogo de amanhã? Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilseu e a quem acompanha o Jornal do Diário. Certo, estamos então na véspera de mais um Grenal, o Grenal 437, no confronto de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho 2022. No jogo de ida, o Grêmio venceu por 3-0 no estádio Beira-Rio. A gente está acompanhando aí, vamos reproduzir os gols da partida com as imagens da Grêmio TV. O Elias fez 1-0, na sequência o Bitelo vai marcar o segundo gol e na segunda etapa o Diego Souza fez 3-0 para o Grêmio. Como é um confronto chamado de 180 minutos, né, jogos eliminatórios, sistema de ida e volta, como o Grêmio tem essa vantagem de ter vencido por 3-0, no jogo de amanhã
marcado para as 22 horas e 15 minutos na Arena em Porto Alegre. O Grêmio pode até perder por 2 gols de diferença, que avança para a decisão do Campeonato Gaúcho. Não há o chamado gol qualificado, portanto 2-1, 3-2, não influencia o gol marcado fora, portanto se o Inter fizer, por exemplo, 3-0, 4-1, 5-2 e devolver os 3 gols de diferença, a decisão da vaga para a final irá para os pênaltis. Vitória e ainda derrota por 1 ou 2 gols do Grêmio, ele avança. E para o Inter avançar de forma direta, então, para a final, só se vencer por 4 gols de diferença ou mais. E na preparação para essa partida ou na projeção de escalações, o Grêmio deve ter uma troca com relação ao time do jogo de ida no Beira-Rio. O volante paraguaio Vidia Sante serve à seleção que disputa as eliminatórias, não vai para o jogo, e o Thiago Santos é o provável substituto. No lado do Inter, a principal dúvida na lateral esquerda, sem o Paulo Vitor expulso no Grenal passado e com o Moisés lesionado, a tendência é de uma improvisação. Bruno Mendes, que foi colocado no setor no final do último Grenal, deve atuar improvisado, se bem que, como ele é destro, pode variar dentro das peças que o técnico Alexandre Medina tem à disposição. De repente coloca o Bruno Mendes na zaga e o Cuesta pode ser deslocado para o lado esquerdo pelo fato de ser canhoto. Não estão afastadas aí de repente algumas outras trocas no time do Inter, ainda mais por não ter conseguido um resultado no jogo de ida, mas o principal mistério gira em torno da lateral esquerda. Outra dúvida do meio para frente é se o Inter começa ou não com um centroavante de referência, que é o Wesley Moraes. Na opção do Wesley, o David, que é titular do time, aí sairia da função de centroavante, passando para o lado, e quem deverá sobrar aí seria o Maurício, que é um dos meias, ou joga na linha dos 3 meias do Inter. Mas a gente fica então nessa expectativa para amanhã, então 22 horas e 15 minutos, atenção ao horário, bem tarde aí, quando o Grêmio recebe então na Arena o Inter, podendo até perder por 2 gols de diferença, que avança à final. A outra semifinal é entre o Ipiranga de Erechim e o Brasil de Pelotas. Esse jogo também ocorre amanhã, às 19 horas e 30 minutos. Na ida em Pelotas, o Brasil venceu por 1-0, joga pelo empate. O Ipiranga, se vencer por 2-1, 3-2, enfim, por 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. E para o Ipiranga conseguir garantir vaga direto na final, tem que fazer vitória por 2 ou mais gols. E essas as principais informações aí do esporte do Campeonato Gaúcho, que está nessa reta final. Tá bem, então Gilson Alves já anunciando que o Rio Grande do Sul para amanhã, então colorados e gremistas atentos então para essa disputa, não adianta, né? Tem mais rivalidade, batalha, né? tem mais batalha e é óbvio que a gente não vai arriscar um palpite, né? Para não se comprometer, o jornalista acaba não se comprometendo com o time. Vamos ver como é que vai ser, né? Amanhã o Gilson volta então com mais notícias do esporte. E o Jornal do Diário vai ficando por aqui, uma boa noite para você. Uma excelente noite de terça-feira, você fica a seguir com a segunda edição, a edição da noite do programa Sala de Debate, que tem na apresentação a colega Jaiana Garcia. Uma ótima noite para você, até amanhã! Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorriso.